Pode começar, Franco. Primeiramente, boa noite a todos. Vamos dar andamento, né? Fechar mais um ciclo dessa matéria que é tão importante, ainda mais para o pessoal profissional, né? Que está se profissionalizando nessa área aí da segurança do trabalho, né? Sem a qual as NRs é o nosso, assim, a nossa base para o trabalho mesmo, né? É o que solidifica o nosso trabalho. Como diz, é o que ampara, né, todo o nosso trabalho na saúde e segurança do trabalho. Sem elas, não tem segurança do trabalho, né? Então, vamos lá, nesse último e terceiro encontro, e vamos dar continuidade, né, ver um pouquinho mais dessas normas regulamentadoras e algumas definições de direito, né, aplicadas a elas. Vamos lá, então. Ô, Júnior, me confirma, por gentileza, se você consegue ver os slides. Estão todos capturados aí? Alguém me fale, por gentileza? Vamos lá, Franco. Tá carregando. Peraí. Tá aparecendo sim. Ah, sim. Maravilha. Bom, Deu pessoal, certinho. como sempre, né, vamos dar só essa última, né, e breve recapitulado. Não vou passar todos os slides, né, só para a gente voltar um pouquinho no tempo e fazer uma pequena recordação do que a gente viu, né, sobre as normas regulamentadoras. A gente viu muita coisa, direitos e deveres trabalhistas ali, né, responsabilidades do empregador, do empregado, né, viu muita definição de muita coisa, né, principalmente segundo, né, o que os colaboradores que são regidos por CLT, né, e tudo mais. Bom, um dos últimos slides, né, voltei um pouquinho mais para contextualizar e voltar desde a primeira NR, que é muito importante, né, como a gente falou, os empregados regidos pela CLT, né, que obedecem às normas, né, assim, que são amparados por elas, né, que são, como diz, a razão do nosso trabalho. Então, vamos dar aquela breve recapitulada e passar de uma a uma aqui e comentar alguma coisa sobre também, né, para também não ficar muito cansativo, não ficar muito maçante a aula, não ficar muito pesado. Bom, a primeira NR, pessoal, as disposições gerais, né, que, assim, é o carro-chefe da outra, né, das outras, que é partir delas, né, partir delas, especificamente, vieram as outras, né. Acho que eu cheguei a comentar com vocês que é previsto, né, lá nas disposições gerais, né, na NR1, o nosso direito de recusa, né, o direito de recusa do trabalhador, quando ele não se sente seguro em executar determinada atividade, é na NR1 que dá essa, essa previsibilidade legal, né, se é que a gente pode falar assim, do trabalhador recusar o risco, né, não está recusando a atividade, né, a gente tem que sempre frisar isso, ele está recusando o risco que aquela atividade impõe, né, ele vê ele que não está seguro, né, pela NR1 ele pode falar, oh, não vou fazer, né, apesar de que, né, a gente, olhando um contexto da realidade mesmo, como que funciona isso na prática, várias empresas acabam ali, por pressionar o colaborador a realizar a atividade, enfim, a liderança, né, a gente acho que comentou sobre um acidente que houve esse ano, uma empresa grande, acho que não vou me abster de falar o nome, mas vocês pesquisar um pouquinho, vocês descobrem que foi na região, né, aqui na região aqui nossa. Um dos motivos foi isso aí, ó. O pessoal foi escalado para fazer uma determinada atividade, né? Uma turma lá recusou, viu o risco, né? Risco grave iminente de vida, falou, não dá para fazer não. E a outra turma falou, não, vamos fazer, eles querem que a gente faça, e acabou que deu no que deu, né? Infelizmente, na fatalidade. Bom, temos a NR2, né, a inspeção prévia, que ela foi revogada, até em caráter, assim, de agilizar o serviço, né, de desburocratizar. Acho que a gente vem falando o tempo todo, né, que a NR não atualiza da forma como a gente gostaria que atualiza, mas ela acaba acompanhando, assim, o desenvolvimento da tecnologia mesmo. Só que hoje, se a gente olhar, aparece tanta coisa nova, né?
tanta coisa disruptiva que é tão rápido o desenvolvimento da tecnologia que as NRs, infelizmente, não conseguem acompanhar, né? Mas a gente vê que de tempo em tempo elas atualizam aí, né? E tem a carência para entrar em vigor ainda, que é normalmente 2 anos para entrar em vigor, até que muda o texto base ali, começa a vigorar, o pessoal dá aquela adaptada, né? Se reorganiza para começar a aplicar e é um pouquinho demorado, pessoal, né? Né, como diz, né, rapidinho não, aí tem esse tempo mesmo, né, ainda vem pouco a pouco atualizando. Bom, embargos e interdições, pessoal, o que a gente vê muito em obras, às vezes embarga um determinado equipamento ou interdita, enfim, né, a gente que vê que tem diferença, eu posso interditar, né, determinado equipamento, mas nem sempre eu embargo toda a obra, né, ou atividade inteira. Vou lá e interdito determinado equipamento só. Bom, prevê em caso que o serviço, as máquinas, equipamentos das empresas podem ser paralisados por não atender às normas de segurança e medicina do trabalho, né? Também prevê como realizar fiscalização nessas situações, enfim. NR4, pessoal, NR nossa, né? Propriamente dito, assim, como a gente costuma falar, da segurança e saúde do trabalho ali, o braço direito e o braço esquerdo, né? Que compõe a NR4 e a NR5. A NR4, Serviço Especializado em Segurança e em Saúde e Medicina do Trabalho, né, o SESMIT, e tão importante quanto também, né, não desprezando as outras, mas a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção a Acidente de Trabalho. A 6, né, a gente tem os equipamentos de proteção individual, a gente vê todo o fornecimento, como que tem que ser, né, é, o controle que tem que ter dos EPIs, né, enfim, né, dá diretrizes bem claras e objetivas do uso, enfim, da coordenação, do gerenciamento do IPI no dia a dia. NR7, né, o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO, né, que dá diretrizes ali para os meus exames, enfim, né, de como que eu vou cadenciar o período de exames ali, né, o que é que eu tenho que fazer, os relatórios que eu tenho que elaborar, o que eu tenho que entregar, o que eu tenho que armazenar, enfim, né, o período que eu tenho que armazenar aquilo no escritório, enfim, salvo engano, é 20 anos, né, até depois que o colaborador sai da empresa é 20 anos, enfim. NR6, pessoal, edificações, né? Requisitos técnicos mínimos a serem observados nas edificações, enfim. NR6, né? Programa de Prevenção de Riscos Ambientes, que é extinto, vamos falar assim, né? O PPRA, né? Que atualizou-se para o PGR, principalmente, pessoal, por abranger uns riscos maiores, né? A gente tinha basicamente o PPRA, o controle de riscos físico, químico e risco físico, químico e de acidente, né? Aí, com o passar do desenvolvimento do PGR e tudo mais, lembrando que ele já existia pela NR18, né, das edificações ali. Só que ele abrangeu uma área, abrangeu-se, né, mais por justamente olhar com outros olhos, né, os riscos, né? Ele começou a pegar ali os riscos ergonômicos, né, e os de acidentes de trabalho. Até então, não era tão observado quanto, né? Tanto como, por assim melhor dizer, gerenciado, né? Aí ele teve, assim, essa, essa mudança, né? Ele abrangeu muito mais riscos. E vamos passar aqui adiante. Instalações e serviços de eletricidade, né? Prevê as condições mínimas de segurança, enfim, né? O pessoal da elétrica, pessoal, essa NR voltado para o pessoal que mexe mais exclusivamente com eletricidade. Transporte e movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Tá? Prevê condições mínimas de segurança dos locais de trabalho onde ocorre transporte, movimentação, armazenagem, enfim, pessoal. Era dar diretrizes seguras para você acondicionar aquele determinado material com segurança, para fazer a leva do material, enfim, né? A gente vê muito isso na prática com casos de químicos ali, né? Você não pode acondicionar de qualquer jeito, normalmente é em cima de pallets, né? A empilhadeira
o empilhadeirista leva aqueles pallets ali, aí tem o local próprio, tem que ser ventilado, enfim, né? Tem que estar, a área ali tem que estar em condições, tem que ter barreiras, né? No caso de derramamento do material, enfim, né? É cheio assim, de diretriz para que diz, né? No tangente a transporte, movimentação e armazenagem. Máquinas e equipamentos, pessoal, que é outra coisa muito importante também, da diretriz e fala como é que tem que ser as proteções com as instalações, o período que você pode remover, quando você pode remover as proteções em máquinas, enfim, né? Que é muito importante também. Antigamente não se via assim, né? É, tal qual vê hoje, que as máquinas têm que ter a proteção ali, principalmente naquele que a gente chama ali de das partes mais críticas expostas ali, né, que é eixo, correia, polia, né, enfim, né, hoje você vai ver ali, tá tudo engaiolado, tudo certinho, né, você não pode mexer com a máquina em movimento, você tem que parar a máquina, enfim, né, você tem que ter uma permissão para você mexer ali, não é qualquer um que pode mexer, e tem que ser na periodicidade, assim, necessária, vai fazer alguma manutenção, né? Enfim, né? Então, elas direcionam principalmente para isso, né? Medidas de segurança ligadas à instalação, operação, manutenção de máquinas, enfim. Então, caldeiras e vasos de pressão, né? Prevê medidas técnicas legais, a instalação, operação, manutenção de caldeiras, enfim, também. Temos a dos fornos também, né? E assim por diante. A NR15, atividades e operações insalubres, né? Que é assim, que é tudo feito por medição, né? Que a gente tem o anexo 1 lá, em que as substâncias, todas as substâncias ali têm seu limite máximo, né? E mínimo, enfim. E é seguido ali, arrisca aquelas medições, né? Para ver se é passível de pagar insalubridade ou não. Ali requer medição com equipamentos, né? Equipamentos especiais, enfim. A gente olha para essa NR aqui, ó, NR15. De um lado temos a insalubridade, né? Que é ali de 10, 20, 40% do salário. E do outro lado temos a periculosidade, atividades perigosas, né? Com relação a 30% do salário. Regulamento descreve as atividades, operações consideradas perigosas, né? E a gente vê, assim, muita coisa relacionada à periculosidade, né? Lembrando, assim, que a gente não pode, não há acúmulo, pessoal, de benefício. O colaborador escolhe ali ou insalubridade ou periculosidade. Ele tem essa, como diz, ele tem esse poder, né? Vamos falar assim, de escolha, né? O que ficar mais viável para ele. Mas, como a gente diz, ninguém deve se orgulhar de receber insalubridade. Por quê? É como se a empresa estivesse te pagando, e na real é isso mesmo, né? Te pagando pequenas prestações, né? A sua vida ali, né? O seu desgaste, vamos falar assim, né? O seu adoecimento está sendo pago em pequenas prestações. Aí fica a critério do colaborador que for mais convincente para ele, ou insalubridade ou periculosidade. Lembrando, pessoal, que essa insalubridade é passível, assim, enquanto não tem jeito de atenuar, viu? O risco que ele está incorrido ali, o colaborador. Tão logo eu sanando aquele risco, voltando ali no valor correto, né? Que tem a previsibilidade ali do meu anexo 1 ali, ele já não é passível mais de insalubridade. A NR17, né, ergonomia, né, a gente comentou que veio de maneira disruptiva esse estudo da ergonomia ali no PGR nosso, né, que a gente falou que foi a atualização do PPRA, né, que hoje em dia a ergonomia olha muita coisa, pessoal. Não tão somente o ambiente, né, os móveis, enfim, né, ela trabalha principalmente com a questão ali psicofisiológica. O que quer dizer isso? Psico, né, de mente e fisiológica de corpo, né? Ela não tão somente olha as coisas, né, o mobiliário, né, postural, não tão somente olha isso, mas ela está preocupada também com o psicológico. Como é que eu estou para trabalhar hoje, né? Acreditem ou não, faz parte da ergonomia também. Eu estou legal para trabalhar hoje, né? Como é que foi meu dia, enfim, né? Ela, como se diz, ela conversa muito com o que a gente
fala nos diálogos diários de segurança aí nos DDS da vida. NR18, né, lá da construção civil, parte de edificações, condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil, né, prevê diretrizes a serem adotadas na indústria da construção civil. E lá na CNR, pessoal, já tinha o PGR, só que ele se abrangeu para mais áreas, porque viu-se que ele era muito completo, né? Que assim, que através do PGR eu conseguiria gerir muita da minha coisa que o PPRA não abraçava aquilo ali, né? Ele não cadenciava tudo aquilo que o PGR proporcionava. NR de explosivos, né? Prevê medidas, depósitos de manuseio, transporte, né, de explosivos, que é outra coisa tão importante, né? Eu também ministro uma aula aí, pessoal, segurança na armazenagem de transportes de produtos químicos, e uma das últimas aulas a gente viu que a INR19, a importância dela, né, que ela, assim, enfim, que ela é muito importante, né, no quesito aí, a armazenagem, transporte, né, manuseio de produtos, principalmente com explosivos, né, e uma das últimas atualizações que ela passou aí, uh, tem que ter, tem que, né, tem que ter esse um aval do Exército, para vocês verem a importância, para mexer com explosivo, pessoal, para você, assim, é, pegar e direcionar determinado explosivo, né, e, assim, o Exército tem que dar a bênção dele, né, para você fazer isso. NR20, ó, líquidos combustíveis inflamáveis, prevê medidas de armazenamento, né, armazenagem, manuseio e transporte. Vocês podem ver, ó, acho que eu já falei isso, uma NR, pessoal, conversa com a outra, né? Dificilmente você vai achar uma coisa bem diferente em uma que você não acha na outra, casos isolados, mas elas são feitas, né, para serem assim, para se complementar, né, ao longo do tempo. Vocês podem ver assim que essa NR de explosivos aqui, ó, já puxa com a NR20, ó, manuseio de transporte explosivo, manuseio e armazenamento. Então, que a gente vem falando, uma NR conversa com a outra. Às vezes não tem atualização, né? Não consegue atualizar tão rápido quanto a gente gostaria, né? Mas uma NR conversa com a outra, sim. Trabalho a céu aberto, né? Prevê medidas de prevenção e incidentes prevê medidas de prevenção e incidentes nas atividades desenvolvidas a céu aberto, né? Como minas ao ar livre, enfim, né? Atividades a céu aberto que a gente viu, assim, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar tantos casos que o pessoal requeriu, né? Requeriu ali insalubridade por atividade a céu aberto, né? Mas que na NR21 deixa bem claro, né? Que exposição à radiação não ionizante, que é o caso do Sol, não tem direito a adicional assim de insalubridade. A gente viu tantos casos, né? Tantos casos assim que o juiz chegou e falou, não, se tem previsão legal na NR21, não considere e tudo mais, né? Ou seja, tem um entendimento bacana, assim, né? Que, que, que não é passivo de insalubridade. Às vezes ou outra a gente vê um caso ainda que deferiram a bem do trabalhador, mas no mais, né? Como se diz, o pessoal, os juízes seguem o que está na norma. NR22, a segurança e saúde ocupacional na mineração, que é assim, uma NR específica para o pessoal da mineração, né, que trabalha nessa área. Proteção contra incêndio, NR23, né, prevê medidas de proteção contra incêndios nos locais de trabalho, objetivando a integridade física, né, trabalhadores, terceiros, enfim, a gente vai ver o plano de abandono ali, né, naquela NR, os tipos de extintores, né, direcionamento, sinalização, esse tipo de coisa. Ainda tem sinalização também, né? Apesar de que tem uma NR 26 que é própria de sinalização, mas conforme a gente falou, uma NR conversa com a outra. 24, condições sanitárias, que é outra importante também. Isso aqui tá em todas, assim, né? Tem todo local de trabalho, tem que ter uma condição, principalmente sanitária, né? Tem que ter uma certa conforto para o trabalhador de uma maneira geral, também previsto nessa NR aqui. Bom, 25 resíduos industriais, né? Que prevê medidas de proteção, destinação de resíduos finais, ou seja, né? Lugar para cada coisa em seu lugar. Você não pode jogar resíduos, sobra em qualquer lugar, né? Então tem que dar a devida destinação. Sinalização, né, de segurança, que a gente comentou, que conversa muito com a NR23, principalmente na sinalização
de abandono, enfim, né? Plano de fuga e abandono, né? Então, a gente vê vários pictogramas, que são aquelas figurinhas também, aquelas imagens, né? Enfim. Bom, pessoal, hoje, como a gente já falou, a última disciplina, né? Eu espero assim, que vocês venham estudando, porque a NR, apesar de serem muitas, né? Assim, requer um certo trabalhinho, né? Mas conforme eu falo para todo mundo, de tanta gente ver, de tanta gente abordar, falar sobre o assunto, a gente vai meio que decorando. E hoje vamos dar continuidade, né, nessa falando NR. Bom, então, seguindo a aula de hoje, NR 27, né? Registro Profissional Técnico de Segurança do Professor, Trabalho. Oi. qual é a NR que a gente mais utiliza assim no nosso dia a dia? Quando a gente está trabalhando em uma empresa grande, quais são assim as mais utilizadas hoje em dia, assim? Que eu falo, tem muitas, né? Mas Sim, as mais utilizadas. é a Ana que está falando? Sou eu, sou Ah, aluna. eu conheço a minha Sou voz. aluna também, viu? Eu faço Tá a bom. segurança do trabalho, estou Ah, tá adorando a bom. segurança do trabalho. Ô, Ana, bom, aí depende da atividade, mas tem aquela que eu falei que é comum para as outras. Quer ver? Que não fica sem de jeito nenhum em empresa, quase não fica sem, né? E é válido para todos. NR6 ali, que é de equipamento dos EPIs, né? NR12, que tem a proteção nas máquinas, toda empresa aí de transformação de serviço, proteção, toda empresa de transformação de serviço, produção, enfim, tem suas máquinas também, máquinas e equipamentos, os NR12, tem que ter proteção ali. Toda empresa tem o seu espaço confinado, né? Que tem as características de ser espaço confinado também, que é apertado para entrar, que não é para trabalho contínuo, que tem ausência ou um enriquecimento de oxigênio, tem o seu trabalho em altura, que é NR35, então, várias são comuns, né, no dia a dia das empresas. A Dentre, gente assim, tem que saber praticamente tudo, né, professor? Não adianta. A NR, bora decorar. praticamente, Ótimo. Obrigado, professor. né, imagina. Bom, só dar continuidade aqui, NR27, né, Registro Profissional do Técnico de Segurança do Trabalho, prevê procedimentos a serem realizados. Eu coloquei aqui, pessoal, revogado, fiz questão de colocar, porque, assim, foi uma das duas que foram revogadas. Análise preliminar, né, que é a NR2 e a NR27. A NR27, por quê? Porque hoje, conforme a gente falou, que tem a evolução tecnológica e tudo mais, não faz mais sentido esses registros serem da forma que eram, né? Que o profissional, técnico de segurança do trabalho, o engenheiro, enfim, tinha que se deslocar até a delegacia do trabalho, aquele monte de papel, né? Protocolar N documentos, enfim, né? Um processo muito burocrático. Aí, com a modernidade, ela caiu em desuso, né? Ela não se apresenta mais assim. Uma vez que a gente faz tudo online, né? Faz o requerimento, faz o requerimento, protocola tudo online ali, acompanha tudo, como dizem, em tempo real, né? Você tem a possibilidade de tirar o xerox ali, escanear, né? Enfim, você faz N coisas para agilizar isso aqui. Então, não quer dizer que você não precise do registro. Você precisa do registro sim para trabalhar como técnico. Você tem que ter como diz, né? O seu número no registro, o seu número de registro no seu órgão ali, tem que ter. Mas essa 27 foi revogada justamente por causa disso, né? Por a burocracia que se tinha, né? Para se conseguir esse registro. E vamos dar continuidade. NR28, né, fiscalização e penalidades, né, que prevê ali os procedimentos a serem adotados pela fiscalização de segurança e medicina do trabalho, né? Enfim, não vou adentrar muito não, pessoal. Depois vocês deem uma olhadinha, cada um, né, se quiser anotarem as dúvidas e perguntando, mas como se diz, né? Não deixem de olhar, porque assim, não são pouquinhos não, pessoal. NR29, segurança e saúde no trabalho portuário. Já é uma NR ali voltada especificamente para o pessoal do porto, né, portuário. Prevê medidas de proteção à saúde dos trabalhadores portuários, tais
Tais medidas são meios de facilitar o apoio dos acidentados, enfim, né? Ela dá diretriz para esse tipo de trabalhador que, assim, trabalham exclusivamente no porto. NR30, segurança e saúde no trabalho aquaviário também, né, como o portuário também tem sua atividade ali específica, o aquaviário também tem. NR31, né, segurança e saúde no trabalho na agricultura, na pecuária e na silvicultura, exploração florestal e na agricultura, ficou escrito errado aqui, mas a gente corrige. Isso aqui é como se fosse, não, pega mais setores, né? Pecuária, silvicultura, né? Agricultura, mas a gente pode falar que é igual, né? Como se fosse ali a DR24, né? Que é condições de conforto no trabalho ali, das mesmas diretrizes aqui, né? NR31, porém aplicado ao trabalhador que está no campo, né? Uma coisa é ele estar na cidade, tem que seguir a NR24 ali, né? E outra coisa ele tem que estar no campo. A gente vai ver, ler um e ler a outra, fala as mesmas coisas, né? Só que um é o trabalhador que está no campo, né? Que tá realmente no campo, na zona rural ali, por assim dizer, a planta na zona rural, e a outra para o pessoal, vamos falar, na cidade, né? Aí há de se olhar com os olhos diferentes. Deixa eu só. Bom, NR32, segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde, a NR ali do pessoal da enfermagem, o pessoal voltado para a área da saúde mesmo, do médico, enfim, do pessoal, dos enfermeiros, do pessoal que mexe no dia a dia hospitalar, vamos falar assim. Nessa NR a gente vai ver ali os descartes de perfuro cortantes ali, né? Que são materiais usados no dia a dia deles, que podem ocasionar corte, enfim, né? Que tem que ter a caixinha correta de você descartar aquele tipo de material, né? Que as seringas ele tem que ter as proteções, né? Para não ocorrer acidente, manuseando aquilo, enfim, dar essas diretrizes para o pessoal da área da saúde. A NR33, né, segurança espaço confinado, a gente já comentou sobre os locais de difícil acesso, apertados, né, tem toda uma caracterização para ele ser espaço confinado, enfim. NR34, na indústria da construção naval, já é específico também para o pessoal que faz esse tipo de serviço, né, naval, trabalho em altura, tal qual a Ana perguntou para a gente, que é comum em várias empresas, para não falar em todas as empresas ali, né, que prevê ali o trabalho em altura. De repente, aquele tipo de trabalho tem que ser feito com a plataforma de trabalho em altura, com aqueles carrinhos PTA, ou montagem de andaime, né? A gente vai ver ali que, na maioria, para não falar todos, tem que usar o cinto ali, né? Tem que estar atracado, enfim. Isso aqui, pessoal, não tinha na apostila, não, viu? Por isso que eu falo assim, eu recomendo vocês a estudar pela apostila e olhar os slides também, ir comparando e como se diz, somando os dois, né? Para principalmente enriquecer o conteúdo de vocês, ó. NR36, pessoal, processamento de carnes e derivados, né? Que é a NR ali mais aplicados aos frigoríficos, né? O pessoal que mexe com carnes, enfim. Estabelece diretrizes específicas na segurança, no trabalho em frigoríficos, é o pessoal que mexe com carne. Plataformas de petróleo, né? Principalmente a plataforma de petróleo, o pessoal que trabalha embarcado nessas plataformas, Petrobras, enfim, e essa 38 limpezas urbanas são recentes, são mais recentes. Essa 38 da limpeza urbana aqui, que vale para esses coletores, esses garis, enfim, né? Esse pessoal que trabalha com resíduos sólidos aqui, ele entrou em vigor esse ano, começou a vigorar esse ano. O que eu falei para vocês, não atualiza conforme a gente quer, né? De tempo em tempo eles reúnem aquela banca ali, eu acho que a gente já comentou, aquela comissão tripartite ali, representante do empregador, né? É, do empregado e o pessoal que faz a legislação, rever aqueles procedimentos, né?
pessoal técnico ali também, rever e ver a melhor forma de trabalhar, e reescreve, enfim, atualiza. Essa aqui, né, 38 começou a valer esse ano, mas geralmente o período delas aí, para entrar em vigor, é 2 anos. Só me fala, pessoal, tá ok até agora? Posso continuar? Tá ok, né? Eu entendo que sim, eu vou continuar aqui. Para mim tá, professor. Ok, qualquer coisa vocês podem perguntar aí que a gente para, conversa, explica de novo. Bom, atividades do técnico de segurança do trabalho, pessoal, segundo a lei, né? Segundo a portaria. Vamos ver algumas diretrizes aqui, ó. Ah, então, informar o empregador através do parecer técnico sobre os riscos existentes no ambiente de trabalho, né? Bem como orientá-lo, né, as medidas de eliminação e neutralização. Ou seja, pessoal, é o trabalho de vocês. Vocês não tão somente ver o risco, mas prever o risco, né? Olhar aquela atividade e falar assim, nossa, né, aquilo ali está perigoso, aquilo não pode ser feito daquele jeito, tem que ter um estudo maior, né? Aquilo ali é vocês verem e, se for o caso, realmente mandar parar a atividade. E para mesmo, pessoal. Vocês têm essa força com vocês, né? Vocês têm essa, até por obrigação, a gente vai ver mais na frente, né? Com relação as sanções, né, que principalmente vocês estão sujeitos a sofrer em caso de omissão, né, de negligência, né, a gente vai ver isso mais esmiuçado, mas é obrigação, pessoal, de vocês ver o risco, falar e parar a atividade. Informar os trabalhadores sobre os riscos da atividade, né, bem como as medidas de eliminação, neutralização, enfim, analisar os métodos e os processos de trabalho, identificar os fatores de risco de acidente de trabalho, doenças profissionais, né, do trabalho, a presença, ou seja, é a atuação técnica de vocês mesmos, né, é o de fato que vocês vão desempenhar e fazer na área, né, e assim, a gente sabe que é muita planta, né, que é muitos processos, são muitos processos, o que a gente tem a obrigação como técnico dessa área, pessoal? Não saber de tudo, e realmente a gente não sabe mesmo. Como é que faz aquele processo? A gente realmente não sabe, né? Como é que eu vou descobrir? Como é que a gente faz, pessoal? Quando quer entender um pouquinho mais do processo? A gente vai até a FISP ali, né, que agora é uma atualização, né, que vai se chamar FDS, ficha de dados de segurança, enfim, depois vocês procurem aí, dão uma pesquisadinha nessa parte aí, que vai fazer parte do sistema globalmente harmonizado, né, que vai seguir uma diretriz do mundo inteiro, né, dessa ficha de informação de segurança de produtos químicos, a FISP, ou seja, como é que a gente faz para saber um pouquinho da atividade, ver se está sendo executado certo? Vai na FISP, né? Vai na FDS, que agora vai ser FDS, vai lá e vê como é que é feita a atividade, vê lá os produtos, né? Os produtos que é utilizado na seu manuseio do dia a dia ali, ver se está certo, se realmente aquele óculos ali, se é o de impacto ou ampla visão, né? Ver ali se realmente aquela atividade necessita daquele tipo específico de luva, ver a atividade, ver como é que funciona para poder cobrar isso aí, né? Ver se está certo. Enfim, né? A gente tem que ter outro olhar nessa parte da saúde e segurança. A gente, como se diz, tem que procurar enxergar lá na frente, porque senão, pessoal, tem muita gente para dar nó na gente, e tem mesmo, viu? Tem colaborador esperto, né? Que se a gente não olhar e não prestar atenção, acaba passando. 4, executar os procedimentos de segurança e higiene do trabalho e avaliar os resultados alcançados, né, adequando a estratégia utilizadas de maneira a entregar o processo prevencionista de uma planificação, né, ou seja, a gente vê o processo, pessoal, que a gente tem falado, né, a gente vê os processos de segurança, vê os procedimentos, né, e o que a gente não entender, procurar absorver aquilo ali, né, correr atrás e conversar, né, para tentar, né, chegada no melhor resultado possível, né? Enfim, é prevenção. Executar programas de prevenção de acidentes de trabalho, doenças profissionais, né? Doenças do trabalho, no ambiente de trabalho, enfim. Promover debates, encontros, campanhas, seminários, que é tão comum, pessoal, a gente vê lá
na Semana Interna de Prevenção ao Acidente do Trabalho, na CIPAT, né, que toda empresa tem a sua semana, onde a gente vai falar da segurança do trabalho, vai ministrar algum treinamento, né, vai deixar o pessoal mais à vontade, né, não que não já fique, mas para se abrir mais, né, para expor mais, para mostrar o seu dia a dia ali, né, então, tudo nesse tocante aí, né, para justamente trazer o colaborador, né, porque na verdade a gente tem que pensar que somos um só, né, que a gente fala, eu tenho falado até agora, que ele cuida da ativa, eu cuido de você e você cuida de mim. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar a segurança. Executar as normas de segurança referentes a projetos de construção, ampliação, enfim, arranjos físicos. 9. Indicar, solicitar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, recursos audiovisuais, didáticos, enfim, pessoal. Não tão somente contra incêndio, mas todos os equipamentos, né? A gente procurar ter esse interesse, essa visão. Falar, ó, mesmo que a gente não entenda, né? Muita coisa eu falo, a gente não entende. Não entende tudo mesmo, não, pessoal. É ilusão a gente achar que entende, mas a gente ter esse olhar, né? Ter esse interesse, ser proativo nesse sentido, ó. Aquilo ali tá fazendo um barulho mesmo? Será que aquele barulho tá certo, né? Porque muitos acidentes eles dão indício, realmente dá antes de ocorrer. Aquele barulho é normal, né? Aquela vibração é normal, né? Aquele esquentar, né? Que a gente vê que tá quente, enfim, aquilo ali, né? Tô dando exemplos para vocês verem assim que tem N coisas que a gente pode ver, né? E de repente contornar a situação, né? Quem que vai informar isso para a gente? A gente não sabe. O operador, pessoal, né? É quem realmente está na frente ali, no dia a dia ali, né? Quem é melhor que ele para conhecer o equipamento que ele trabalha? Então, é colar no operador, né? Ser amigo, trazer esse pessoal para perto da gente, e a gente mostrar para eles assim, que não é tão somente fiscalização, não está lá em caráter punitivo, mas para somar junto com ele, né? Para buscar a melhor maneira de se fazer segurança, né? Enfim nesse sentido. Cooperar com atividades no meio ambiente, orientando quanto ao tratamento, destinação de resíduos industriais, né? Incentivando e conscientizando, orientar as atividades desenvolvidas por empresas contratadas quanto aos procedimentos de segurança, enfim, executar atividades ligadas à segurança e higiene do trabalho, utilizando métodos, técnicas científicas, observando dispositivos legais, institucionais, né? Enfim, não vou ler tudo, pessoal, para não ficar cansativo, porque, assim, é muita coisinha, né? Mas, em resumo, né? É a gente ter esse olhar atento para a saúde e segurança do trabalhador e sermos proativos no que a gente faz. Levantar e estudar os dados estatísticos de acidentes do trabalho, doenças profissionais do trabalho, calcular as frequências e a gravidade destes, enfim, articular-se com o colaborador, com setores responsáveis pelos recursos humanos, oferecendo-lhes resultados e levantamentos técnicos, informar os trabalhadores e empregadores sobre as atividades insalubres, perigosas e penosas, avaliar as condições de ambiente de trabalho, emitir parecer técnico, articular-se e colaborar com os órgãos de entidades ligadas à prevenção, participar de seminários, treinamentos, congressos, enfim. Artigo 2. As dúvidas suscitadas e os casos omissos serão dirimidos pela Secretaria de Segurança, conforme as normas acima estão escritas. Eu não vou ler, pessoal. Depois vocês, como eu tenho falado, vocês peguem, dêem uma olhadinha, né, para ficar por dentro, enfim, né? Mas, em resumo, é o que a gente está falando até agora. E agora, vamos lá, pessoal. Das sanções que a gente está, assim, sujeita a receber, né? Se a gente como diz, não agir conforme, né, manda o figurino, conforme a gente tem que agir, conforme a seriedade com que o cargo, né, nos pede, né? Ou seja, né, agir com a razão ali, né? Então, vamos lá, ó. Responsabilidade civil e penal. Vamos ver civil primeiro, ó. Responsabilidade civil tem a natureza de sanção, né, reparação, né, ou seja, punir aquele que age em desacordo com o ordenamento, né? Aí a gente vai ali, ação ou omissão do agente, culpa do agente, né, que é o dolo.
ocupa. A gente vai ver que tem diferença, pessoal, né? A gente vê tantos casos, a gente vê tanto de ouvir falar casos aí, homicídio doloso, né? Quando teve a intenção, né? Sabia do resultado, né? Então, tive a intenção de matar. Então, estou sendo julgado como o caso sendo tratado como homicídio doloso. Eu já sabia do resultado final, já sabia que aquela ação ia provocar aquilo ali, ou culposo, né? Quando eu não tive a intenção, né? Não sabia que ia causar tal dano que foi causado, né? Só para a gente vai ver essa diferença, mas só para de adiantando, ó. Negligência, deixar de tomar uma atitude ou não apresentar a conduta que era esperada para a situação, né? No caso nossa da área da segurança. Omissão, pessoal. Exemplo: funcionário deixa um fio solto e sem proteção, provocando o choque de uma pessoa que passava no local. Já imagina se a gente vê alguma coisa ali, né? Um risco grave iminente, e a gente não toma ação, a gente não para a atividade. O colaborador, né, muitas das vezes no meio da correria, desatenta aquilo ali e se acidenta, enfim, gera um acidente muito feio, infelizmente vem uma fatalidade ali. Agora imagina o técnico de segurança que andou ali no local, né, passou como diz, pelo referido fio ali, pulou o fio e não falou nada. Imagina a sua câmera pega aquilo ali. Como é que fica? Não, você pulou o fio e não falou nada? Nossa, aí é gravíssimo. Bom, imprudência. Ah, atuação, né, intempestiva e refletida. Agir com precipitação. Neste caso, temos, ligar uma máquina industrial sem verificar se havia alguém no local, causando um acidente com amputação de membro. A gente realmente não refletir na atividade, né? Que é desempenhada, enfim, né? Com o que realmente carecia um estudo ali. Trazendo para a nossa realidade da segurança ali, você dá um aval para um colaborador fazer um negócio que você não pensou que seria assim, né? Você não refletiu, não viu a atividade e você agiu com prudência. Não, pode fazer, vai lá e faz, e ele se acidenta, né? Então, é nesse sentido, né? De agir com precipitação. Imperícia, pessoal. Falta especial de habilidade, experiência, né, de previsão no exercício de determinada função. Ou seja, eu não tenho ideia daquilo que eu estou fazendo, né, que eu tô dando meu aval, como a gente falou ali. O colaborador falou que tem que fazer uma certa atividade, né, que tá assim, assim, assado, você, ou enfim, não sabe, ou no caso aqui é imperícia, né? Vamos falar que não sabe. Também nem teve curiosidade de olhar o que estava falando e não foi. Não, não, beleza, pode fazer lá. E acontece o pior. E aí? Você estava sabendo, não estava sabendo? De todo jeito a conta vai vir. Então são coisas desse gênero. Ó, relação da casualidade, né, entre o ato culposo e o dano. Tem que existir um vínculo entre o ato e o dano. E essa parte aqui, pessoal, é a parte mais do direito, né? Tem gente que não gosta muito, mas é a parte mais esmiuçadinha ali, né? Aquelas partes de lei, né? Que às vezes chega a ser até meio chatinha, mas que a gente, infelizmente, tem que ter um pouquinho de compreensão disso aqui. Porque através disso a gente pode evitar muita coisa. Desses conceitos, enfim. Dano efetivo. Se não resulta dano, não existe responsabilidade. Exemplo: apesar do erro do empregado não ocorrer nenhum dano, não pode haver responsabilização. Ou seja, se o trabalhador não regular a temperatura do local adequadamente, gerando excesso de calor ou frio, e não haver nenhum dano, seja pessoal ou material, não haverá motivo para responsabilidades civis. Então, isso aqui, pessoal, assim, é direito, né? É o direito que os advogados tanto sabem de cor e salteado, né? Que assim, que eles embasam também, né, na lei tal qual a gente embasa na NR, mas que é a diferença entre ir parar na cadeia ou não. Bom, da responsabilidade civil ainda, pessoal, ó. Artigo 927, aquele por ato ilícito, né, causar danos a outrem e ficar obrigado a repará-lo. Enfim, não vou ler, pessoal. Depois vocês peguem, leiam, né, leiam, assim,
que é muito detalhezinho, é muito artigo, né? E fala muitas coisinhas específicas, mas depois vocês peguem e leiam para vocês terem uma noção. Bom, artigo 932, ó, são responsáveis pela reparação civil, ó, os pais pelos filhos menores que estiverem sob a sua autoridade, sua companhia. 2, o tutor, o curador pelos pupilos, né, curatelados que se acharem nas mesmas condições. 3, o empregador ou o comitente por seus empregados, serviçal e prepostos, né, enfim, que a gente tem falado, é uma série de artigos, enfim, que dá a diretriz, né, do entendimento da lei. Aí vocês leem, né, e reflitam com mais calma para vocês poderem, né, jogar isso para o dia a dia da gente, né, para a saúde e segurança do trabalho. Como é bem específico, como é bem amplo, né, e fala de bastante coisa, a gente precisa dar uma lida e refletir, né, e pensar como seria a aplicação desses artigos, assim, no nosso dia da saúde e segurança do trabalho, mas é por aí, pessoal. Tipos de responsabilidade, ó. Há 3 tipos de responsabilidades. O principal, a única de alguém que responde sozinho pela obrigação. A solidária, ó, compartilhada entre diversas pessoas do mesmo grau, no mesmo grau, né? Qualquer um deles pode vir a ser chamado para responder pela obrigação. Pode ser ativa ou passiva. Após arcar com a condenação, o devedor solidário pode cobrar do devedor principal em uma ação regressiva. Subsidiário, aplica-se quando o devedor principal não tem condições de arcar com a responsabilidade. Enfim, só para vocês verem que assim, dentro do direito tem várias coisinhas, né? São várias vertentes, né? Várias definições, e para o tipo de responsabilidade, né? O caso que a gente está vendo aqui, há 3 tipos. Excludentes de responsabilidade, pessoal. Tá aí uns exemplos interessantes para a gente ver, ó. Legítima defesa, né? Ocorre um assalto na empresa, funcionário, né? Ocorre um assalto na empresa e o funcionário atira no assaltante. Estado de necessidade, ó. Em um incêndio, uma pessoa quebra as portas para sair do fogo. Dolo da vítima ou de terceiros. Aí a gente vai ver também aquela definiçãozinha que a gente falou. O é dolo ou culposo. Exemplo, a vítima atravessa fora da faixa de segurança, bruscamente provoca a colisão de 2 veículos. No Código Civil estão previstas as causas que excluem a ilicitude, ó. Não constitui atos ilícitos. Legítima defesa, né? Apesar do mundo que a gente está vivendo hoje tá complicado até para esses casos, legítima defesa, a depender do que ocorrer. Né? Porque lei, assim, tá lá, pessoal, mas lei é muito interpretativo. Nem sempre o jurista enfim, que discutirá a lei fez aquilo em benefício da população, pessoal. Tem muita coisa que não é não. Eles pensam, às vezes, até mais neles, né? E não ser responsabilizados por atos que eles vão vir a cometer do que a população propriamente dita, né? Isso é nítido. Mas tá aqui para a gente saber a diferença, ó. Então, legítima defesa, né? Não constitui atos ilícitos. 2, ó, a deterioração ou destruição de coisas alheias ou lesão à pessoa, a fim de remover o perigo iminente, ó. Parágrafo único. No caso do inciso 2, né, remete ao que a gente leu, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessários, ó, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Aí a interpretação, né, pessoal? Absolutamente necessário. O que foi absolutamente necessário, né? Para definir isso ou não. Então, é um direito, pessoal, né? Tal qual a gente conhece. Interpretação, né? E verificação dos fatos, com provas, enfim, né? É isso. Responsabilidades trabalhistas, pessoal. Também não vou ler tudo, né? Vou dar uma pincelada aqui, mas aí fica como diz, a responsabilidade de vocês lerem. Então, a definição do Mello aqui de 2011, no direito brasileiro, a regra geral é responsabilidade subjetiva, no qual se considera a culpa do agente para que o mesmo seja responsabilizado.
essa regra, porém, admite exceções, né, como todas as regras, obviamente, como em alguns casos de acidente de trabalho, nos quais prevalece responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva, pessoal. Relembrando o estudo anterior, estão presentes todos os requisitos de responsabilidade subjetiva, menos a culpa. Ou seja, não se questione a culpa de quem pratica, pois a responsabilidade acontece independente da forma como agiu o autor. Ou seja, responsabilidade. Então, depois vocês dão uma lidinha nisso aqui para ficar, como diz, para entender mais, né, sobre. Seguir algumas situações que excluem ou diminuem a responsabilização do empregador. Ó. No caso de culpa exclusiva da vítima e provando o empregador não ter contribuído de nenhuma forma, é o caso da exclusão de responsabilidade. E o que é que pega isso aqui, pessoal? Vocês na área vão ver isso aqui. Tudo, eu vou falar de novo. Tudo a gente tem que procurar estar munido de documentação, pessoal, o máximo que a gente puder, né? Aquele e-mail, copiar Deus e todo mundo, porque num caso de responsabilização assim, a única maneira, né, falando popularmente aqui, da gente tirar o nosso da reta é mostrando que a gente não tem essa responsabilidade, né? Ou que a gente passou por um cargo acima, né, para o nosso supervisor, ou seja, a única maneira que a gente tem de nos resguardar em muitos tipos de casos é a documentação, né? A gente ter aquela prova comprobatória ali, que eu mandei o e-mail está aqui, né? Porque é rastreado, tem jeito de ver em que computador saiu, quando foi enviado, né? É você procurar, tem e-mail, aí vale tudo, pessoal. A justiça aceita tudo, conversa de WhatsApp, mensagem, áudio, aceita tudo, pessoal. Vocês acham que não, mas aceita, né? Cabe a vocês trabalharem, assim, serem responsáveis e pensar nessa parte aí, né? Será que eu estou guardando aquilo ali, né? Eu tenho como comprovar, no caso de ser acionado juridicamente, tem como comprovar o que eu disse, o que eu falei, o que eu não falei? Então, isso é coisa para a gente pensar, pessoal. Já ouvi falar de muitos casos, assim, que enfim, com o técnico de segurança, o engenheiro, que o responsável só não foi preso porque ele tinha documentação, ele mostrou aqui, ó. Ele está falando isso, mas tá a assinatura dele, essa documentação está aqui, e aí? A justiça, né, vale. Você está mostrando a documentação, você está mostrando que você tem prova. Então, toda prova, pessoal, vocês guardarem, registrarem, não é pouca, né? Então, guardem, né, isso com vocês, levem para a vida. Bom, B, ó. Quando a culpa é recíproca, o valor da indenização deverá ser reduzido pelo juiz. Ou seja, quando é dos dois. Se o ato for praticado, né, por terceiro que tem relação com o empregador, este responde solidariamente ou subsidiariamente, né, dependendo do caso. Não vou ler tudo, pessoal. Depois vocês leem conforme a gente vem falando, para vocês verem as nuances, né, da lei. Em caso fortuito de força maior, também admite a exclusão do empregador da responsabilidade, desde que tenha tomado todas as medidas possíveis de proteção ao trabalhador. Aí vem falar para a gente, pessoal, tipos de responsabilidade, né? Civil do empregador, caracterização da culpa. Ó. Culpa em elegendo, né? Origens da má escolha do preposto. Exemplo, eletricista contratado sem a mínima qualificação. Eu contratei um eletricista lá, o BO foi grande, mas ele tinha qualificação? Não tinha. Então, eu vou ser, como se diz, enquadrado aqui, ó. Culpa em elegendo, né? O direito é muito lindo. Você enquadrado aqui, né? Tem um enquadramento correto ali, né? Para onde eles vão como diz, me direcionar, né? Onde eu vou ser julgado. Culpa em vigilando, ó, ausente de fiscalização do empregador em relação aos seus prepostos e às coisas. Exemplo, empresa de ônibus não realiza manutenção de seus veículos. Culpa e cometendo. Prática de ato positivo que resulta em dano. Ato imprudência ou ato imperito. O empregador colocou excesso de carga em um depósito de cereais, vindo a ocasionar o rompimento do depósito. Então, assim, N coisinhas, várias coisinhas, né? Só vocês lendo com mais calma depois. Culpa e omitendo. O agente se omite.
negligencias, cautelas recomendadas. Exemplo, deixar um fio de rede elétrica de consumo sem isolação. Culpa em custodiando, falta de cautela. Exemplo, deixar o cão feroz de guarda sem proteção. Este foge e morde empregado ou terceiro. A gente, né, pessoal, gente, eu me incluo nessa também, né, vendo o direito assim, para mim, que sou leigo, a gente fala, nossa, tudo é culpa, né? Tudo é uma coisa só. E vocês podem ver que tem essas nuances, né? Cada coisinha, uma coisinha, né? Tem suas diferencinhas, e tem mesmo. Responsabilidade penal. A gente viu o civil, viu, agora vamos ver a penal. Ó. Prática ou ação, né? Omissão causa danos. Ó. O direito penal, né? Como conjunto de normas que ligam o crime com o fato. Ó. Como fato. A pena, como consequência, disciplina também as relações jurídicas e derivadas. Enfim, pelo conceito, extraímos, cabe ao Estado a proteção das pessoas, patrimônio do meio, dentre outros. O Estado regula as relações sociais utilizando o seu poder de punir. Enfim, ó. O poder do Estado de punir fica restrito aos crimes e às penas previstos em lei, ó, de acordo com o artigo 1º do Código Penal. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não, não apenas sem prévia combinação legal. Bom, tipos de crime, pessoal. Uh, Artigo 18, né, disse o crime, né, e doloso, né, quando a gente quis o resultado, né, que a gente vê que é a diferença, né, do dolo e do culposo, então, o doloso, quando a gente quis o resultado ou assumiu o risco. Exemplo, ó, funcionário de uma empresa furta intencionalmente um computador de seu empregador. Culposo, quando o agente de causa do resultado foi imprudente, né? Por negligência ou imperito, enfim. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Aí traz mais exemplos, pessoal. Ó. Um funcionário de um hotel lavando o chão, deixa de sinalizar o local e um hóspede escorrega e sofre uma fratura. Enfim, não vou ler, pessoal. Depois vocês dêem uma olhadinha. Legítima defesa, ó. Artigo 25, usando moderadamente dos meios necessários. Ó. Repele injusta agressão atual ou eminente, a direito do seu ou de seu outro. Aí, a interpretação que a gente vem falando, usando moderadamente, né? O que é a interpretação de ser usado moderadamente, pessoal? Aí eles vão ver o fato, né? Depois que, como diz, né, o filho apareceu aí, ninguém é pai, mas depois eles vão ver o fato, né? O que ocorreu, né? Será que foi uso excessivo de alguma autoridade que eu possuía naquele momento, né? Enfim, aí eles vão levantar os fatos e chegar num veredito aqui. Mas conforme a gente está falando, né? Interpretação, uso moderadamente. Exemplo, ó, defender um colega de um assalto usando de forma moderada técnicas de defesa pessoal, né? Aí, conforme a gente falou, o mundo está muito doido hoje, pessoal. Você cai num negócio desse aqui, de repente você entra em luta com. Eu já vi muito caso assim, pessoal. Não vou mentir, não, que eu já vi. De de entrar em casa e, enfim, os donos agem de legítima defesa, ir lá e matar o ladrão, enfim, né, e dar maior problema, chegar até ir preso, uma burocracia, então, hoje está complicado. Mas, né, está aqui no artigo 25. Das penas, ó, de acordo com o Código Penal brasileiro, aquele que pratica um crime está sujeito ao cumprimento das seguintes penas. Então, vamos vê-las, né? Das penas privativas de liberdade, ó. Reclusão e detenção, artigo 33. Ó. A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. E a detenção em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência, regime fechado. Ó. Inciso primeiro, considere. Não vou ler tudo, pessoal, vou ler uma coisa ou outra só. Regime fechado, execução de pena, estabelecimento de segurança máxima ou média. Inciso segundo,
A condenação, né, não reincidente, né? Culpa a pena seja igual ou inferior a 4 anos. Cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos. Poderá, desde o início, cumprir em regime aberto. Inciso terceiro, a determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á, né, com a observância dos critérios previstos no artigo 59. Vocês veem, assim, que tem essas nuances, enfim, né? Cada coisa é uma coisa, depois vocês leiam com mais calma. Penas restritivas de direito, ó. As penas restritivas de direito são prestação pecuniária, o famoso desembolso, né, o dinheiro, perdas de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, que é muito comum, interdição temporária de direitos, limitação de fim de semana. Enfim, para a gente, sanção é sanção, né? E assim, a gente vê que tem vários tipos de punições, né? Acho que o menos pior aqui é limitação de fim de semana, né? Assim, é o menos pior. É que prestação de serviço à comunidade é benéfico. Mas, né, a gente vai ver por motivos errados, é o pior das coisas. Alguns crimes e suas penas, né, previstos no Código Penal, de 1940. No ambiente de trabalho podem ocorrer mortes, lesões corporais, perigos à saúde de outrem, ou até mesmo ação de socorro. Nestes casos, o empregador e seus prepostos podem ser investigados ou responder a processo criminal a fim de apurar a responsabilidade de culpados. Conforme foi visto, o agente nem sempre age com dolo, né? Ou seja, com intenção. Com 58 intenções de matar, por exemplo, mas pode agir com a culpa, né? E é o culposo. E o Estado, desde que exista previsão para o crime culposo, não pode deixá-lo de puni-lo. É o que a gente vê, né? Que a gente viu, culposo ou doloso, né? Culpa, não tive a intenção, eu não sabia do resultado final, né? Eu agi muitas vezes por imprudência ali, no impulso. E o doloso eu já sabia, né, do risco que eu estava correndo, eu assumi, né? Ou seja, eu já sabia o final, né? Então, o agir foi premeditado. Homicídio simples, ó. Matar alguém, pena, reclusão, de 6 a 20 anos. Homicídio culposo, ó. Inciso terceiro. Se o homicídio é culposo, pena, né, detenção de 1 a 3 anos. Aumento da pena. No homicídio culposo, a pena é aumentada 1/3 se o crime resulta em observância da regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Não vou ler tudo não, pessoal, depois vocês vão lendo aí. Lesão corporal, artigo 129. Ó. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, pena, detenção de 3 meses a 1 ano. Lesão corporal de natureza grave. Inciso primeiro, resultam incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias. 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, né, sentido, debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto, pena, reclusão, de 1 a 5 anos. Inciso segundo, se resulta incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. 4, deformidade permanente. 5, aborto, né? A pena, reclusão de 2 a 8 anos. Lesão corporal seguida de morte, o inciso terceiro. Resulta da morte as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, né? A gente está falando aqui de culpa. Nem assumiu o risco de produzi-lo. Pena, reclusão de 4 a 12 anos. Diminuição de pena, ó, inciso 4. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, sob o domínio de violenta emoção. Logo em seguida, a injustiça e a provocação da vítima. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. A substituição da pena, inciso 5º. O juiz, não sendo grave das lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela multa de R$ 200 mil
a 2 contos de réis. Ó, onde é que está 2 contos de réis, pessoal? Lá nos anos 40 mesmo. Então, com certeza, muita coisa deve ter mudado aqui, né? Eu trouxe isso aqui, tal qual está na postilha de vocês aí, para vocês, né? Serve até como motivacional para instigar, né? Vocês olharem, né? Para ver se realmente a aplicabilidade ainda é essa, né? De pena, da pena e tudo mais, né? Para ver se ainda os valores são o mesmo. Creio que não, né? O que é R$ 200 mil lá hoje, né? Com certeza é muito, mas tá aqui. Se ocorre qualquer das hipóteses do parágrafo anterior, né? Se as lesões são recíprocas. E eu estou falando R$ 200 mil, pessoal, é muito dinheiro, né? Mas com certeza é muito mais, né, que isso aqui. A lesão corporal culposa, ó, inciso 6º. Se a lesão é culposa, pena, detenção de 2 meses a 1 ano. Aumento da pena, inciso 7. Aumentando-se a pena de 1/3, né, se ocorrer qualquer das hipóteses, no artigo 121, inciso 4º. Perigo para a vida ou saúde de outrem. Artigo 142, por a vida ou saúde de outrem em perigo do direito eminente. Parágrafo único. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3, se a exposição da vida ou da saúde de outrem a perigo decorre de transporte de pessoas para prestação de serviço ou estabelecimento de qualquer natureza, em desacordo com as normas legais. Isso aqui, pessoal, a gente vê que o direito tem essas nuances, a gente para pensar e até reflete no socorro que a gente dá, né? Tem outras matérias que eu leciono, né? Eu falo isso muito com o pessoal, né? Tem muitas coisas ali que a gente realmente tem que pensar, né, em fazer, porque a gente, como diz, do mesmo jeito que a lei não para a gente pode ser derrubado por ela também. Em que sentido? Nesse sentido que vem trazer para a gente aqui, de socorro. Às vezes ali, muito acidente que a gente vê, a gente não pode mexer na vítima, pessoal, a gente nem pode tocá-la. Por quê? Se a gente lesionar, né, suspeitar de uma fratura ali, ou não suspeitar e puxar a pessoa, no caso, pessoal alguma pessoa que sofreu um acidente, né, vamos para um caso fatídico, que o motoqueiro caiu, né, você tentar tirar o capacete dele, você tirar, e você lesionar a coluna dele ali, ele pode te meter um processo e você tá lascado. Por quê? Mas eu só quis ajudar, né? O seu ato de tentar ajudar, né, você ocorreu imprudência ali, você não poderia ter feito daquele jeito ali, né? Você tirou o capacete, você como diz, você deixou ele paraplégico ou tetraplégico ali, né? Você agravou a lesão dele ali, né? Que até então, os profissionais especializados, né, que viriam socorrer ele ali com colete cervical, com prancha rígida, né? Faria o trabalho profissional, você na ânsia de ajudar ele, né? Você não foi intenção, você não vai responder por dolo, mas por culpa você vai responder, né? Então a gente tem que pensar até nisso antes de ajudar uma pessoa nesse sentido. Bom, dando continuidade, omissão de socorro. Do mesmo jeito que a gente tentou ajudar e fez, como se diz, né, com perdão da palavra, cagada, né? A gente não deixar de ajudar também, também tem a previsibilidade, né, legal para ela aqui, né? Frank, caiu, né, no caso desse motoqueiro, o que eu fiz? 190, né, 192, o SAMU, o 93, Corpo de Bombeiro, né, chama quem você puder, né? Mas não vai pôr na mão da pessoa de cara, não pode fazer isso. Do mesmo jeito que tem esse pró, como diz, né, tem essa face da moeda, tem essa outra pela omissão de socorro, no artigo 135. Deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal. A criança abandonada ou extraviada ou a pessoa inválida ou ferida. Ao desemparo ou em grave e iminente perigo ou não pedir. Nesses casos, socorro da autoridade pública. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. A pena aumentada de metade, se a omissão resulta em lesão corporal de natureza grave. E triplica se resulta em morte. E é o que a gente conversou, como diz, a gente tem que estar ligado até nisso, pessoal. A gente, principalmente que é da área da segurança do trabalho aí, né? Em casos graves, assim,
Tem que estar ligado. Aconteceu o acidente, aconteceu, será que eu posso no acidentado, na vítima? Então a gente tem que parar e pensar nisso aí. Outros crimes, ó, também no ambiente de trabalho acontecem atitudes impróprias que são previstas como crime. Vou seguir algumas, ó. Calúnia, artigo 138, caluniar alguém, né, imputando-lhe falsamente ato definido como crime. A pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Como se diz, né? E os transtornos com o processo. Inciso primeiro. Na mesma pena, incorre quem sabendo falsa imputação, propala ou propalá-la ou divulgá-la. Exceção da verdade. Ó. Admite-se a prova de verdade. Inciso terceiro. Difamação. 139. Difamar alguém, imputar-lhe o ato ofensivo e sua reputação. A pena. Detenção, né, de 3 meses a 1 ano e multa. O menor dos casos, pessoal, é a multa, né? Menor assim, né? Dói no bolso, mas pelo menos não fica guardado. Mas é uma dor de cabeça também. Exceção da verdade, ó. Exceção da verdade somente admite-se se ofendido em funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Por isso, pessoal, como diz, a gente tem que pensar em tudo, né? A gente, às vezes, vai no serviço público aí, né? A gente vai ver que não é de qualidade, enfim. Aí tem lá a plaquinha, desacato, né? O servidor público, pena, de tanto a tanto. A gente tem que ficar ligado nisso aí o tempo inteiro. Injúria, ó. Artigo 140, injuriar alguém. Ofender-lhe a dignidade ou o decoro. Ó. A pena, detenção de 6 meses ou multa. Então, parágrafo 1º, o juiz pode deixar de aplicar a pena. Quando, né? Quando ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Segundo, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Enfim, não vou ler tudo, pessoal. Inciso terceiro, se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça. Disposições comuns, ó. Artigo 141. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, né, se qualquer um dos crimes é cometido, ó, contra o presidente da República, contra o funcionário público, na presença de várias pessoas, ou por meios que facilite a divulgação, contra pessoa maior de 60 anos, né, enfim. Exclusão do crime, o artigo 142. Não constitui injúria ou difamação punível, ofensa enrogada em juízo, a punição desfavorável da crítica literária, né, artística ou científica, o conceito desfavorável emitido por funcionário público, né? Enfim, pessoal, hoje em dia está complicado, né? Tal da exclusão do crime. Por quê? Você não pode falar nada, né? Principalmente se for algum político. E se falar, então, né? O negócio está feio, mas esse não é o objetivo da aula. Estou só dando uma contextualizada aqui. Vamos que vamos. A retratação, artigo 143. O querelado, ó, que antes da sentença se trata cabalmente da calúnia ou difamação e fica isento da pena. Artigo 144. Se referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria. Quem se julga ofendido pode pedir explicações de juízo. Normalmente eles já mandam prender, mas vamos lá. Artigo 145. Nos crimes previstos nesse capítulo, somente se procede mediante a queixa, salvo quando, no artigo 142, enfim. Parágrafo único. Procede-se mediante a aquisição do ministro da Justiça, no caso do inciso 1º, caput 14, caput do artigo 141 deste Código, enfim. Constrangimento ilegal, 146. Constranger alguém imediatamente, violência ou grave ameaça, ou depois de haver reduzido por qualquer outro meio, a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aumento da pena. Inciso primeiro. As penas se aplicam cumulativamente em dobro quando, para a execução do crime, se reúne mais de 3 pessoas ou a emprego de armas. Inciso segundo. Além das penas combinadas, aplica as correspondentes à violência.
Enfim, ameaça, o artigo 147. Ameaçar alguém por palavras, escritos ou gestos, ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave. Pena, detenção, de 1 a 6 meses, ou multa. Furto, ó. Artigo 155. Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Pena, reclusão, de 1 a 4 anos, e multa. Enfim. Furto qualificado, inciso 4º, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos, e multa se o crime é cometido. Bom, com destruição, rompimento de obstáculos à subtração da coisa, com abuso de confiança ou mediante a fraude, escala ou destreza, escalada ou destreza. 3, com emprego de chave falsa. 4, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Enfim. Furto de coisa comum, artigo 156. Subtrair o condomínio, o corredeiro ou o sócio para si ou para outrem, a quem legitimamente a detém, né, a coisa comum. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos, enfim. Não vou ler tudo, não, pessoal. Depois vocês peguem aí e dê uma, como se diz, uma debulhada na apostila aí. Roubo, artigo 157. Subtrair coisa móvel, a lei para si ou para outra, mediante a grave ameaça ou violência. Inciso segundo, a pena aumenta de 1/3 até a metade. Quando? Ó, se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma. 2, se há concurso de 2 ou mais pessoas. Enfim. Responsabilidade administrativa. Ó. Quando o empregador descumpre com uma norma, ele também está sujeito a penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização. As penalidades, ó. Penalidade pecuniária, né? Mexer no bolso, a multa. Ação civil pública. Previsão legal. Cumprimento de obrigação de fazer, não fazer ou de dar. Inquérito civil. Termos de ajustamento de conduta. Prazo de cumprimento de legislação. Interdição de estabelecimento. Enfim. Capacidade civil e penal das pessoas. Ó. Para que as pessoas sejam de responsabilidade civil penalmente, elas precisam ter capacidade jurídica. Ó. Então, o que fala da capacidade? Ó? Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com a vida, mas a lei impõe a salvo, desde a concepção até os direitos, nascituros, enfim. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos os atos da vida civil. Ó. Primeiro, os menores de 16 anos. Como se diz, por 16 anos, muita coisa pode, né? E para as outras não pode, mas tudo bem, né? 2, ó, os que, por enfermidade ou deficiência mental, não tiveram necessário discernimento para a prática desses atos. 3, os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, enfim. 5º, né, artigo 5º, a minoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, né, enfim. É uma das coisas, né, dando minha opinião, né, falando aqui mais abertamente, é uma das coisas que tem que mudar, pessoal, no nosso país, enfim. Na esfera penal, né, o Código de 1940 prevê, o artigo 27, ó, os menores de 18 anos são penalmente imputáveis, ó, ficando sujeitos às normas estabelecidas na legislação especial. Conceitos, ó, segundo Furler, o direito processual civil é um ramo de direito público que regula a função, enfim, não vou ler, pessoal. Traz esse exemplo aqui, né, da relação de pessoas no processo civil, né, que é esse triângulo, né, que é esse tripé, né, a gente pode falar, entre o juiz, o réu e o autor. Enfim, as decisões do processo... Isso é o que eu encontrei na internet sobre... Enfim, as decisões do processo civil. O processo civil divide-se em processo de conhecimento, processo de execução e processo cautelar. Vamos ver, o processo de conhecimento. O autor pede ao juiz que lhe reconheça um direito. Processo de execução. O autor pede ao juiz que lhe faça valer um direito
já reconhecido no título judicial ou extrajudicial. Processo cautelar. O autor pede ao juiz que este determine certas providências urgentes ao lado ou antes do processo principal. Só para a gente ver, né, que o direito tem essas nuances aí, né? Essas nuances que mudam, né? Algumas definições e que para a gente, como leigo, né, é tudo a mesma coisa, mas não é, pessoal. Os participantes do processo, ó, não vou ler também, pessoal, para não ficar tão maçante. Das provas processuais, ó, são meios de provas admitidos no processo. Documentos, né? Aí vale a conversa que a gente falou, né? Tudo que a gente puder reunir comprobatório ali que vai vir, né? Vem resguardar a gente deve fazer, né? A gente tem que ter essa visão, documentos, testemunhas, declaração de partes, vistorias, perícias, né? Inspeções judiciais, enfim, etc. Prescrição e decadência. O titular de um direito tem o prazo para ingressar em juízo com a ação. Passado o prazo, ele não mais poderá reclamar, pois ocorre a prescrição ou decadência. Ó, da prescrição e da decadência, pessoal. Artigo 149. Artigo 189. Ó. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição nos prazos que aludem. Artigo 205 e 206 fala disso. Não vou ler, pessoal. Enfim. Na decadência, artigo 217. Salvo a disposição legal em contrário, não se aplica a decadência às normas que impedem, suspende ou interrompe a prescrição. Enfim. Da ação penal. Encontramos o conceito da ação penal no Código Penal. Ele dá, como diz, né? A lei, que é diretriz, ó. Lei 2848, ó. Transcrita a seguir, ó. Ação penal. Ação pública e de iniciativa privada. A ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente declara privativa do ofendido. Enfim. Síntese de um processo penal no caso de um acidente de trabalho com lesões graves ou morte. Fase inicial do empregador. O empregador encaminha a vítima ao hospital e vai à polícia relatar os fatos de acordo com a verdade, né, para que seja elaborado o boletim de ocorrência, enfim, o BO, né? E na nossa área de segurança, não tão somente o BO, como comunicar acidente de trabalho, né? A famosa CAT ali. Lembrando que a gente tem três, né? Existe três: inicial, de reabertura e de óbito. Inicial. Então, logo o acidente ocorreu, tem 24 horas, né? Para se abrir a CAT ali inicial, né? Aí conta os dias úteis, pessoal. Frank, o acidente aconteceu sexta-feira, 5 horas da tarde. Tem até segunda-feira, 5 horas da tarde, para fazer esse comunicado. De reabertura, né? Mudou algum status no acidentado ali, tem que passar por uma cirurgia, enfim, mudou algum status do procedimento que ele está sendo inserido, está sendo ocorrido pelo médico, ele nessa é a palavra, ele está sendo tratado, mudou algum status daquilo ali, então posso mudar a CAT ali, né? Quando há melhora ou uma piora do quadro do colaborador. E a CAT, terceira e última CAT de óbito, né? Então, logo ocorreu, eu tenho que comunicar também. Fase judicial, ó. Desculpa, pessoal, não li não, mas fase inicial do empregador a gente leu. Fase da delegacia. O delegado investiga os fatos, né? Ouvindo testemunhas e coletando as provas necessárias. Após encaminhados ao Ministério Público. Faz o Ministério Público, analisa os documentos e as provas e, se houver o conhecimento da prática de um crime, oferece denúncia. Enfim. Fase judicial. Após o recebimento da denúncia, o juiz mandará intimar o seu réu para a defesa. Né, a gente vê assim, o passo a passo, né, o desdobramento no processo, né, como que se dá. Da prescrição penal. Ó. Na esfera penal, da mesma forma que no direito civil, também ocorre a perda do direito do Estado e das vítimas de punir os agentes dos crimes, ó, se decorrer do tempo previsto na lei, se decorrer do tempo previsto na lei. Então, o artigo 107 vem falar disso, ó, as típicas, punibilidade, enfim, que dá as diretrizes. Também não vou ler, pessoal, aspectos jurídicos das normas, disposições gerais, né, NR1, né,
temos o campo de aplicação das normas, os direitos e os deveres desenvolvidos, as atividades, enfim. Que as atualizações, pessoal, das portarias, né? Enfim, eu também não vou ler, pessoal. Enfim. Cabe ao empregador. Aí aqui uma série de diretrizes, pessoal, no que tange essa relação aí, de empregado e empregador, ó. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e medicina do trabalho, né? Informar os trabalhadores, os riscos profissionais, enfim. Cabe ao empregado cumprir as disposições legais e regulamentares sobre a segurança e saúde do trabalho, né? Enfim. NR2, pessoal, a inspeção prévia, a gente comentou, né, que foi revogado por atualização, né? Enfim, por desburocratizar, né, para deixar por modernização, né, da norma, vamos falar assim. Então, também traz suas diretrizes aqui. Embargo ou interdição, a mesma coisa. A NR27, que a gente comentou. Enfim, pessoal. Fiscalização e penalidades, não vou ler, pessoal, porque a gente já comentou um pouquinho sobre elas. Enfim. Embargo, interdição. E aqui, pessoal, das penalidades, né? As infrações dos processos legais dos regulamentadores sobre a segurança e saúde do trabalhador terão as penalidades aplicadas conforme os dispositivos no quadro da geração de multas, enfim, pessoal. E tem o valor, ó, que é calculado, né, essa multa, né, se a gente sofrer algum processo, tiver que pagar alguma coisa, né, falando de valores aí, ó, por caso da segurança do trabalho, isso aqui, pessoal, eu vou ser sincero com vocês, eu não olhei a atualização, mas com certeza não é esse aqui não, com certeza é maior, viu, pessoal, é daqui para cima os valores, ó, é 6.304, né, unidade, né? Unidade de conversão que eles usam, unidade federativa, unidade alguma coisa, se eu não salvo engano, não sei se unidade federativa, no imposto, alguma coisa assim, né? Enquanto a gente paga aí da segurança do trabalho 6 mil, o pessoal da medicina 3.700. E é esse valor multiplicado, como se diz, pelo que a gente de fato vai pagar, viu? Isso aqui é a unidade. Agora vocês multiplicam, não, vão ver quanto que está valendo aí o valor dessa unidade. E é isso, pessoal. Se tiveram alguma dúvida, né? A gente abordou um pouquinho como se diz, das normas que a gente que dá as diretrizes do nosso trabalho, né? A gente falou um pouquinho, adentrou da área do direito ainda, as previsibilidades, tanto civil, né? Como penal ali, do que a gente está exposto, né? Em casos ali de negligência, imperícia, imprudência, da gente não corresponder, né, conforme o esperado da gente, né, e as decorrências daquilo ali, né, a dor de cabeça que a gente pode vir a sofrer de N coisas, né, e fica aí à disposição de vocês, para questionamentos, né, murmúrios, lamentações, né, estou à disposição de vocês. No mais, eu gostaria de agradecer a vocês, né, por ter essa paciência de me ouvir, né, e dizer aí que eu estou aberto, né, a dúvidas, enfim, né, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né, e deixa aí meu muito obrigado, né, para vocês, né, por terem participado dessa jornada comigo aí, e um até breve. Obrigado, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Que aula. Obrigado.